hoje fazer uma live aí, ao vivo. E, claro, né, porque se é ao vivo é uma live. Aí, eu vou lendo as perguntas que eu tenho aqui e as que forem chegando a gente vai vendo também. Vamos tentar responder o máximo que der aí no tempo que a gente tem. Aqui, ó, a Dalva Favar, ela fez uma pergunta aqui, ó. Tenho hernia de disco L4, L5, faço hidroginástica e alongamento, mas há dias que a dor é muito, tenho evitado remédios. Então é o seguinte, a gente vai começar com alguns conceitos básicos. Então, assim, a grande maioria das pessoas não sabe o que é uma hernia de disco ou como que ela acontece. O pessoal que não sabe, o disco ele é um amortecedor, é como se ele fosse um chiclete babalu. Quando esse disco, quando esse amortecedor rompe, esse conteúdo gelatinoso do chiclete ou do amortecedor vaza e comprime estruturas neurológicas, isso é uma hernia de disco. Tá? É uma das patologias que é mais frequente no meio e na coluna hoje. É extremamente frequente esse tipo de patologia. O que acontece, Dalva, que a gente teria que entender é se isso realmente é uma hernia de disco ou não. Porque o termo hernia de disco ele é usado de uma maneira genérica para todos os problemas que você tem no disco da coluna. E você tem vários outros problemas. Você pode ter desgaste das articulações, você pode ter vários graus de discopatia, você pode ter uma dor que é só muscular. E às vezes no pronto-socorro, no primeiro atendimento, no atendimento mais superficial, eles falam o termo hernia de disco de uma maneira genérica. Então primeiro teria que se entender se você tem realmente uma hernia de disco ou alguma outra doença do disco que chamaram de hernia. Eu acho que isso é uma questão. Em segundo lugar, você está falando aqui da hidroginástica e do alongamento. Está perfeito, excelente. Atividade física é a base de uma coluna saudável. Você tem que fazer atividade física para ter uma coluna saudável. Já eu seria um pouco contrário em relação à parte de evitar tomar remédio. Isso daí é uma cultura que a gente tem. Eu sou forte, não tomo remédio. Isso daí não é o ideal. Você pode desenvolver um quadro de dor crônica complexa, de dor crônica intratável, porque você não medicou adequadamente a dor. Então você tem que tratar a dor? Você tem que tratar a dor. Mas você tem que tratar também a doença, você tem que procurar a doença, você tem que ir atrás. Tá? Tô fazendo a live, minha mulher está aqui me olhando, depois eu mostro ela para vocês. Aqui, ó. A outra, a Mari, uma pergunta aqui recente, falou que a perna está dormente, se ela volta ou não volta mais. Então, isso é o seguinte, tem que ter cuidado, tem que ter atenção, e as doenças da coluna, elas são doenças graves. Você tem um comprometimento, você tem uma hernia de disco, você tem uma compressão do nervo, você vai ter uma dor, não melhora. Começa com formigamento, começa com perda de força, 48 horas de lesão neurológica permanente, a chance de regresso é muito pequena. Então, para a nossa amiga que estava dizendo, tá com dor, tá com formigamento, tem que procurar um atendimento médico. Pode vir até a gente, pode ir na sua cidade, pode ir na sua localidade, mas tem que procurar um atendimento médico. Indo dentro desse contexto, se a gente for falar de tratamento de patologias da coluna de uma maneira adequada, você tem que fazer uma ressonância. Então fica a dica aí de cobrar para o médico, cobrar para o especialista, cobrar para o colega da região que tem que fazer uma ressonância. Não existe diagnóstico de hernia de disco, de discopatia ou de doenças graves baseado em raio-x. O raio-x ele é assim importante? A gente que é da ortopedia da coluna tem vários parâmetros, tem espinopélvico, tem escoliose, tem vários ângulos que você mede. Então o raio-x tem sua importância, mas não é só o raio-x que dá o diagnóstico. Precisa de um raio-x, precisa de uma ressonância, precisa de uma eletroneuromiografia, precisa do exame para ver osso, precisa de uma ressonância para ver as estruturas da coluna, precisa de uma eletroneuromiografia para ver a parte neurológica. Então fica aí uma dica também, tem que procurar, tem que ver um especialista, tem que ver como é que está, tem que ver como é que as coisas são e tem que fazer direito. Não dá para brincar com coluna, as consequências são bizarras. Pode ter uma perda de movimento, pode ter uma lesão grave, então tá com sintoma, procura um especialista, procura um médico, procura alguém para ajudar vocês. Ó, tem uma outra aqui. Essa daqui não dá, essa daqui não dá. Essa daqui é super legal, ó, bico de papagaio. Consa Anjo Zoom. Está dizendo aqui que tem bico de papagaio, tem alteração na altura dos discos, tal. Se eu posso informar sobre o problema dela. Isso daí também é uma questão super importante. Bico de papagaio não é doença. Que fique aqui o registro. Então vou explicar para vocês rapidinho. Quando você vai envelhecendo e a coluna vai degenerando, às vezes ela vai degenerando de uma maneira normal. O que o organismo faz? Ele cria osso para estabilizar a coluna, deixar ela rígida e manter aquele formato. Esses ossinhos que a coluna forma como um mecanismo de defesa para se defender, o pessoal chama de bico de papagaio. Aí você fala, tá, então eu tenho esse bico de papagaio, e bico de papagaio não é doença? Não, bico de papagaio não é doença. E eu tô achando que é, exatamente, você está achando que é. E ele não é doença. Aí você vai me perguntar, mas por que meu médico falou isso? É simples, porque você fala bico de papagaio, o paciente aceita e não questiona mais. Então aí que está a questão.
Tá? Então assim, bico de papagaio não é doença. Bico de papagaio é uma forma do organismo se defender da instabilidade dos movimentos anormais e ir deixando a coluna mais rígida para que o paciente fique mais estabilizado. Então bico de papagaio não é doença. Provavelmente, Constância, a sua dor vem dessa redução dos discos, dessa degeneração dos discos, desse quadro de discopatia, dessa doença discal. Estamos falando aqui de uma maneira bem superficial, não estou vendo o exame de ninguém nem tratando ninguém, é só uma orientação. Mas para esse tipo de patologia, sempre a gente tenta começar com um tratamento não cirúrgico. Então é perda de peso, atividade física, fortalecimento muscular, yoga, pilates, depois academia. Para os pacientes que são resistentes a esse tratamento inicial, a gente tem várias medidas. Você pode ter infiltração de corticoide, microcirurgia laser, cirurgia para queimar faceta. Depois você passa para as microcirurgias descompressivas, que são excelentes também. Tá? E você pode chegar na necessidade de uma cirurgia ou de um tratamento propriamente dito em relação a isso. Mas aí cada caso é um caso e você tem que fazer uma avaliação em consultório. Não dá para fazer uma avaliação tão superficial por aqui. Ó, deixa eu ver isso aqui, ó. Paciente que fez uma laminectomia e ainda sente dor e quer saber se vale a pena adquirir uma mesa inversora. Não, não vale. Se você fez uma laminectomia, você teve a descompressão. A laminectomia é uma microcirurgia para descomprimir a coluna e deixar aquela nerva, aquela raiz livre. Se você fez a laminectomia, melhorou, não tem mais dor lombar importante, não tem dor ciática importante, atividade física e fortalecimento muscular. É isso que você precisa e remédio no tratamento das crises. Comprar uma mesa inversora, comprar um colchão milionário com um negócio a laser e imã, isso não funciona. Tá? O que funciona na prática, cientificamente conhecido, é fisioterapia, RPG, acupuntura e principalmente atividade física e fortalecimento muscular de grupos específicos. Outra opção excelente, não sei se eu fazer RPG também é fundamental, Pilates é maravilhoso, Yoga é maravilhoso. Então a gente tem uma gama enorme de atividades físicas, inclusive para quem tem problema de coluna, que poderia fazer sem problema nenhum ou sem complicação nenhuma. Aqui, a Elizabeth está perguntando se protusão regride. Não, não regride. Então, quando a gente estava fazendo aquela analogia do chiclete babalu, uma membrana dura, um núcleo claro gelatinoso, um amortecedor. Aqui eu tenho um exemplozinho, eu vou mostrar para vocês, ó. Você tem aqui, ó, uma membrana dura, um núcleo claro gelatinoso, um amortecedor, ele é um disco. Quando você tem esse abaulamento posterior, esse abaulamento foraminal, ou seja, a parede abaulou, mas não rompeu, isso é uma protusão. É um abaulamento do disco. É um disco, é um amortecedor que perdeu parte da capacidade dele de amortecimento. Seria isso. Isso daqui, ó, é uma hérnia de disco. Você tem uma membrana dura, um núcleo mais claro gelatinoso, aqui você teve o rompimento, esse núcleo interno vazou, comprime a raiz do nervo que passa atrás. Isso é uma hérnia de disco. Tá? Então isso é uma diferença fundamental que vocês terem que ter. Então, voltando para a pergunta da nossa amiga, que não regride. Uma vez que o disco está abaulado, uma vez que o disco está degenerado, ele não regride. Mas você pode ficar sem sintomas. Se você fizer o tratamento adequado, se você fizer adequado o que precisa ser feito para o seu tratamento, você pode ficar sem sintoma, você pode ficar sem dor, você pode ficar bem. Mas a ressonância sempre vai mostrar protusão. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que é isso. Aqui, vendo aqui, tem bastante gente aqui que está perguntando sobre megapófise. É uma pergunta super interessante porque também deixa várias confusões. Essa estrutura aqui lateral que a gente tem, ó, processo transverso, é uma das estruturas para inserção muscular, inserção de outras estruturas na coluna. Aqui a gente tem um, aqui a gente tem outro. A megapófise transversa é quando essa estrutura, que é o processo transverso, ela é maior. Tá? Na grande maioria das vezes ela é só um achado de raio-x, ela não vai causar sintoma, ela não vai causar problema, ela é mais um achado de raio-x. Mas tem alguns casos específicos em que ela pode causar sintoma e que ela pode causar dor, principalmente pelo impacto com o ilíaco e com a região sacral ali. Lá no nosso feed tem um postzinho de megapófise transversa, então quem quiser dar uma baixada, procura lá que tem, é só ver que tem. Ó, vou pegar uma das antigas porque o pessoal mandou, a gente fez uma seleção, mas é que foram muitas, assim, eu gostaria de responder todas, de coração. Eu acho que não vai dar, mas eu gostaria de responder todas. Eu vou responder aqui, ó, a da Sueli Selmi Map,
que ela está sempre nas minhas redes sociais, eu sempre vejo ela me mandando pergunta. Então ela está dizendo aqui, ó, espôndilo disco-artrose discreta, discopatia degenerativa, abaulamento discal e derrame articular. Tá? Esse é o quadro dela. Então é o seguinte, Sueli, eu falo isso pro pessoal, tento responder quando vocês me mandam no direct, com certeza que eu não agrado todos, mas é a verdade. Por essa descrição, mesmo que essa descrição seja do seu laudo da ressonância, é muito difícil eu dizer qualquer coisa para você. Porque um abaulamento, uma discopatia, ela pode ser desde algo muito simples até algo muito complexo. Pode ser desde alguma coisa que vai resolver com o abdominal até algo que você tem que operar de urgência. Então só esse laudo não quer me dizer muita coisa. Eu tenho que ver as imagens, eu tenho que conversar com você, eu tenho que te examinar, eu preciso entender o que está acontecendo no seu dia a dia. Tá? Então, assim, em relação ao seu exame, a artrose de coluna ela vai estar presente em praticamente todas as pessoas acima dos 40 anos e 100% da população acima dos 65. Então, só a artrose de coluna não é algo muito preocupante. Até porque os casos sintomáticos a gente consegue resolver com microcirurgia laser e outros tipos de procedimento. Eu acho que o que é mais... E em relação à sua artrose, ao seu desgaste, está aí o derrame das articulações, isso daí faz parte do mesmo quadro. O que me preocuparia mais é o seu abaulamento discal, que isso sim pode representar doenças de maior gravidade. O que a gente tem discutido muito e trazido muito para vocês, e foi assim, motivo de várias perguntas aqui, é em relação à prótese de disco, é em relação à artroplastia. Primeiro, se você tem uma artrodese, se você já fez uma cirurgia de fusão, não tem como reverter para artroplastia. Essa pergunta tem chegado bastante e eu tenho tentado responder, mas é isso. Tem artrodese? Tem cirurgia de fusão prévia? Não. Não dá para voltar para uma artroplastia. Não dá para mudar por uma prótese de disco. É super importante que vocês entendam o conceito do que é prótese de disco e por que a gente tem batido tanto nisso. Você vai fazer uma microcirurgia, você está tratando um ponto específico. Você vai fazer uma cirurgia de fusão, você está fazendo uma fusão de um segmento. A microcirurgia ela não é o ideal, se bem que a gente faz muito. A cirurgia de fusão, ela não é o ideal, se bem que a gente faz muito. Cada caso é um caso, tá? A artroplastia, ela não é uma cirurgia corretiva, é a troca de uma peça. Então, isso que tem que ficar para vocês como conceito. Quando eu vou fazer uma artroplastia, uma prótese móvel, o que eu estou fazendo? Eu tiro aquele disco doente e troco aquele disco doente por um disco novo. Está curado. Vocês entenderam? É diferente. Eu não estou fazendo uma descompressão, eu não estou fazendo uma fusão, eu não estou fazendo uma correção de uma deformidade. Eu estou tirando um disco doente e substituindo por um disco novo. Dá para fazer em todo mundo? Não dá. Tá? Mas tem uma indicação excelente em pacientes jovens, principalmente os com menos de 50 anos e preferencialmente nos mais jovens, abaixo de 45. Mas pode ser feito em outras idades e cada caso é um caso. É melhor? É melhor. É a cura da sua doença, a cura da sua patologia, é a recuperação da qualidade de vida. Tá, André, e fora a minha idade, eu tenho algum outro fator limitante para conseguir colocar essa prótese que é tão mais moderna? Tem. O grau da doença. Se você tiver uma doença muito avançada, uma doença muito grave, se a doença já estiver no estágio muito avançado, eu não consigo mais fazer uma prótese para você. Então a gente bate de novo naquela questão, procura atendimento médico precoce, procure atendimento médico precoce, tá? Então fica a dica para vocês, está com dor, está com desconforto, não fica carregando isso. Entendeu? Assim, vocês como pacientes, ou como leigos, ou como não especialista, é difícil avaliar, ainda mais quando é em você, que você tem a parte emocional, você tem outras partes envolvidas naquele mecanismo de dor, então é fundamental que você seja avaliado por um especialista que veja o que você tem, que saiba o que você tem e que olhe você sem estar vivendo ou vivenciando o problema de dentro. Vou ver outra aqui, deixa eu ver, malha transversa a gente falou. Quiropraxia para escoliose, resolve? Não, não resolve. Gente, é o seguinte, escoliose, a gente vai ter vários tipos de escoliose. Você tem aquela escoliose congênita, aquela criança que nasceu com uma escoliose, nasceu com uma deformidade. Você tem a escoliose neuromuscular, que são doenças cerebrais, doenças neuromusculares, que vão causar um desequilíbrio muscular, como as atrofias, as miotrofias, sequela de paralisia cerebral, você vai ter inúmeras outras, tá? Então, assim, isso é outro tipo de escoliose. A gente tem a escoliose idiopática do adolescente, que é a criança que nasce, que cresce torta. Então, ela é normal, no período de estirão do crescimento, ela entorta. E a gente tem, por último, a escoliose degenerativa,
que é do pessoal mais idoso, que vem degenerando, vem envelhecendo e vem envelhecendo torto. É outro tipo de escoliose. Escoliose ela é uma deformidade instalada. Não é uma coisa simples. Tá certo? Só para você imaginar, a escoliose ela é tridimensional. Ela pega vários planos. Ela não é uma coisa simples. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Você não corrige uma deformidade com alongamento. Você não corrige uma deformidade com quiropraxia. Você não corrige uma deformidade dessa maneira. Não estou dizendo para ir contra o que alguém falou ou o que alguém não falou. Eu estou dizendo para vocês porque essa é a verdade cientificamente comprovada. Se você tem uma deformidade, ou você vai conviver com essa deformidade, se os ângulos permitirem que você conviva com essa deformidade, ou precisa se passar por um tratamento cirúrgico para corrigir as deformidades mais graves. Tá? O resto não resolve. Dentro das escolioses, o único tratamento que realmente é efetivo, a não ser conviver com a doença, é o RPG na escoliose idiopática do adolescente, isso é sabido, e o uso do colete, quando bem indicado, também na escoliose idiopática do adolescente. Escoliose congênita, escoliose neuromuscular, escoliose degenerativa grave, escoliose idiopática do adolescente com mais de 40 graus, o tratamento é cirúrgico na grande maioria das vezes, principalmente quando essas curvas atingem valores angulares ou angulações maiores acima de 40 graus. Então fica a dica aí, espero não ter ofendido ou magoado ninguém, mas o conceito científico real é esse. Tá bom? Já em relação, tocando no assunto que você falou da quiropraxia, a quiropraxia até nos Estados Unidos ela é muito mais difundida e valorizada do que aqui no Brasil. Ela tem uma excelente aplicabilidade e ela alivia o sofrimento de muitas pessoas. Inclusive alguns pacientes meus, para determinadas patologias ou determinados acometimentos, eu indico a quiropraxia também. Então assim, eu acho que isso daí é um consenso. Tem muita gente que faz quiropraxia e se beneficia disso. Eu estou falando que não é a melhor indicação exclusivamente para escoliose. Tá? O pessoal não ficar chateado aí. Legal, legal. Pessoal perguntando aqui de meralgia parestésica. Meralgia parestésica é o seguinte, é a compressão de um dos ramos do nervo ciático na altura do glúteo. Tá? Eu não vou entrar em detalhes porque não é bem isso. Eu estou dizendo assim de uma maneira assim bem superficial. Então é um dos ramos do nervo ciático que é comprimido, é um ramo sensitivo e tudo bem. O que acontece é o seguinte. Não, eu confundi aqui uma pergunta com a outra. A meralgia parestésica, a pergunta que a gente vai responder agora, é a compressão no raminho sensitivo perto do ilíaco, perto do quadril, lá na bacia lá em cima. Ela vai causar uma dormência e um formigamento na face lateral da perna. E o diagnóstico é com eletroneuromiografia e é de tratamento conservador, assim, na absoluta grande maioria dos casos. Outra pergunta que tem chegando aqui constantemente muito, que é do síndrome do piriforme também, o pessoal perguntando também a respeito de tratamento conservador, que vai ser basicamente fisioterapia e alongamento, e pegou duas perguntas em relação à compressão do nervo piriforme, falando de tratamento cirúrgico. Existem hoje alguns especialistas de quadril que fazem uma liberação com endoscopia para síndrome do piriforme, mas eu não tenho experiência com isso. Quem tem tratado isso de uma maneira mais agressiva é o pessoal do quadril, mas com alongamento, fortalecimento muscular, controle com medicação e fisioterapia, a grande maioria dos casos de síndrome do piriforme vai bem. E meralgia parestésica, até que se prove o contrário, o tratamento é conservador. Então a gente bateu isso daqui e agora a gente vai tentar trocar para outro tema, saindo das coisas mais raras e indo para as coisas mais recentes ou mais frequentes. O tema que eu acho que é predominante, eu acho que era o tema mais importante da gente discutir aqui, é a questão da discopatia, é a questão do desgaste, é a questão do envelhecimento, é a questão do acometimento dos discos. Só para dar uma pinceladinha rápida em termos de conteúdo, esse disco ele vai ser classificado basicamente em 5 graus. Grau 1 é normal, grau 2 é uma discopatia inicial com raias transversais, grau 3 é um disco preto, grau 4 é perda de altura, grau 5 é a degeneração discal total. Então, quando a gente tem uma discopatia, quando a gente tem uma doença do disco, essa doença do disco ela vem evoluindo em vários graus e ela vai acometer praticamente 100% da população.
Então os senhores, queiram ou não, se acostumem com a ideia de algum momento da vida de vocês ou algum tempo da vida de vocês passarem por problema de coluna. A discopatia foi algo que causou uma perda de qualidade de vida e lesões gravíssimas e sequelas gravíssimas, tanto a nível cervical quanto a nível lombar, em milhões de pessoas, assim, tranquilamente. Hoje não é mais um mistério, não é mais um bicho de 7 cabeças. Hoje a gente começa com tratamento conservador para dor, aplicações tanto epidurais como foraminais de corticoide, que estão as infiltrações e os bloqueios, risotomia pulsátil ou denervação facetária para casos de dor lombar pura é uma outra opção. Microcirurgias descompressivas para retirar a hernia de disco é outra opção. Todos os procedimentos de fusão realizados por via posterior ou via anterior são opções excelentes. As artroplastias são a revolução total desse tipo de abordagem para as doenças do disco. Então, assim, é fundamental que vocês procurem alguém de confiança para tratar vocês. Tá certo? Isso é uma questão que tem que ficar clara. Você não leva o seu carro no mecânico que você não conhece. Tá certo? Você não chama para dentro da sua casa alguém para fazer um serviço que você não tem uma referência. Aí você vai no médico que você nunca ouviu falar, porque o plano mandou eu vir aqui. Não é assim, tá certo? Então, assim, tem que procurar alguém de confiança, tem que procurar alguém que saiba do que está falando, tem que procurar alguém que consiga tirar as dúvidas e sanar a necessidade de vocês. E hoje, dentro da coluna, a gente consegue dar uma abordagem específica, a gente consegue individualizar o tratamento para o que você quer, mas tem que chegar a tempo. Se chegar em casos muito graves ou muito complexos, eu não consigo mais resolver, certo? A Cristiane está perguntando aqui se a tomografia identifica a hernia de disco. Não. Sim e não, na verdade. O exame padrão ouro para que você avalie discopatia, hernia de disco e problema dos discos é a ressonância. Tomografia é o melhor exame para ver osso. Tomografia vê disco? Tomografia vê um borrão e quando você tem muita experiência você consegue identificar se tem um abolamento, se tem uma protusão, se tem uma herniação baseado na tomografia. Mas a tomografia não é o melhor exame para ser avaliado uma doença do disco e principalmente para ser indicado um tratamento cirúrgico com uma abordagem mais agressiva. Então, assim, para a maioria das pessoas que precisaria de uma investigação inicial e que a gente não esteja falando de um tumor ósseo, a gente não esteja falando de um quadro específico, ressonância, raio-x e eletroneuromiografia é o básico. Inclusive, o pessoal que quer passar com a agenda é muito cheia, o tempo é muito corrido, às vezes não dá tempo. Se tiver como providenciar raio-x, ressonância e eletroneuromiografia, é fundamental para passar em consulta. A gente aqui no Sírio, uma experiência muito grande, e a gente atende gente do Brasil inteiro. Então, assim, todo atendimento é gente do país inteiro que vem procurando atendimento. Então, se você já puder ter esses exames prontos quando vier passar em consulta para a gente, facilita bastante e vocês ganham bastante tempo em relação a isso, porque eu já consigo dar um diagnóstico mais preciso e mais tranquilo. Outra coisa importante que o pessoal tem perguntado bastante aqui, eu acho que isso daqui é fundamental. Eu fiz uma cirurgia de artrodese, de fusão e ainda tenho dor, se isso daqui tem tratamento. Tem tratamento. Então, assim, uma cirurgia de artrodese e uma cirurgia de fusão não é para te deixar com dor. Isso é um fato. Você foi operado, você tem que ter ficado pelo menos melhor do que antes de operar. E a gente vê vários relatos de pacientes que dizem que inclusive pioraram. Então precisaria ser feita uma análise de como foi feita essa fusão, quais são os níveis de fusão, qual é o tratamento da fusão. E a grande maioria é o que a gente chama de dor crônica complexa. Então o problema não é a fusão, o problema é a doença. Demorou tanto tempo para operar, demorou tanto tempo para tomar uma atitude, demorou tanto tempo para os finalmente, que não é mais o problema da coluna, que a coluna está até resolvida cirurgicamente. É um quadro de dor crônica complexa intratável, é um desequilíbrio dos neurônios, é um desequilíbrio do seu mecanismo de dor. Isso não resolve com novas cirurgias, isso não resolve com mais parafuso, isso não resolve com abordagens cirúrgicas diferentes. Esse tipo de paciente tem que ser feito um tratamento para tratar a dor, principalmente quando a estrutura já está feita. E para isso a gente tem um neuromodulador, a gente tem os chips de coluna, que são medicina do século XXI. Tá certo? É fantástico, é assustadora a melhora para esses pacientes crônicos. Então, André, eu fui operado 5, 6 vezes, estou com dor, vou viver assim. Não, não vai. A gente tem solução, tem como ser feito um neuromodulador, tem como ser feito um chip, tem como melhorar, tem como resolver o seu caso, mas precisa passar numa avaliação. Tá certo? Hoje, quase tudo tem solução.
Mas para que você obtenha essa solução, você tem que procurar atendimento médico, você tem que procurar uma abordagem específica, você tem que ir atrás. Você, paciente, é corresponsável pela sua saúde. Eu falo isso em tom de brincadeira para a maioria dos pacientes meus, mas é verdade. Às vezes eu falo brincando assim, fulano, ou ciclano, o doente aqui é você. Certo? Assim, o doente aqui é você. Eu vou procurar o meu atendimento médico, eu faço minha atividade física, eu tento controlar meu peso, eu tento fazer minha dieta. Mariana, minha mulher, só me dá o que tem de melhor para comer. Mesmo assim, às vezes eu não consigo. Por outro lado, você que é paciente tem que fazer a sua parte. Você tem que procurar um atendimento médico, você tem que ir no centro, você tem que controlar o peso, você tem que fazer atividade física. Outra coisa, que a gente vê isso muito em consulta, ser matriculado na academia não faz você fazer exercício, tá? Tem que ir lá fazer. Outra coisa, chega muito esse tipo de pergunta. Eu tenho hernia de disco, eu posso fazer atividade física? Pode. Pode e deve. Tá? A questão é, qual atividade física é melhor para você, qual intensidade que você vai fazer, início progressivo, do mais lento para o mais agressivo. Não dá para você ter uma hernia de disco e você querer começar praticando crossfit. Não dá. Certo? Agora, eu tive uma hernia de disco, eu comecei com fisioterapia, passei para alongamento, entrei na fase de fortalecimento muscular, meu fisioterapeuta era excelente, me fez até uma parte de trabalho mais voltado para ganho de condicionamento físico, aí passei daí para um educador físico, fui para academia, fiz atividade física e muitos deixam de operar, muitas hernias são reabsorvidas, muitos pacientes vivem anos e anos e anos com doenças graves seguradas com atividade física e fortalecimento muscular. Então, sim, você pode ter hernia de disco e fazer atividade física, mas você não pode fazer se você não tiver passado num especialista, se você não tiver uma orientação adequada, se você não estiver preparado para fazer isso e se você não tiver uma autorização médica que permita você fazer atividade física. Tenho vários pacientes que falam, eu tenho hernia de disco, eu consigo conviver com a dor, eu não quero operar, eu quero fazer atividade física. A gente também pode te ajudar. A gente pode te dizer assim, qual é a melhor forma, qual é o melhor exercício, qual é o melhor profissional, qual é a melhor academia, qual é o melhor centro de treinamento para que você consiga carregar sua doença pelo maior tempo possível. Mas aí a gente vai bater de novo na questão. Você tem que ir atrás, você tem que se esforçar, você tem que buscar isso daí. Tá? Espondiolistese. A espondiolistese, ela nada mais é do que um escorregamento entre as vértebras. É um tipo de deformidade. É uma patologia totalmente diferente. Tá? Em que você tem um escorregamento entre duas vértebras da coluna. Existem inúmeras causas, a gente pode fazer uma live só de espondilolistese. Tem esse escorregamento, isso daí vai causar complicações próprias disso. Então, assim, não tem cura. Vai entrar no mesmo sistema das escolioses, das deformidades. Deformou, saiu do lugar, moveu, mexeu, não tem cura. Ou opera ou convive com a doença. Então, espondilolistese, ou opera ou convive com a doença. André, eu posso dizer que o grau X ou o grau Y eu sou obrigado a ser operado? Não tem esse consenso. Na verdade até tem, mas seriam critérios mais importantes. Mas se você tiver uma espondilolistese grau 2, muito provavelmente a melhor indicação para você é uma abordagem cirúrgica, correção do balanço sagital, correção da deformidade e estabilização da estrutura. Tá? Então assim, a espondilolistese ela vai entrar ali na parte das deformidades, ela vai entrar na parte das doenças que já causaram uma alteração, uma deformação daquela estrutura e corrigir mesmo só cirurgicamente. Espero ter respondido, se a sua pergunta foi ótima. Aqui tem a nossa amiga aqui. Doutor André, tem uma dor na lombar, começa na ponta da nádega e vai descer até o dedão do pé. Isso é hernia de disco? Ou é hernia de disco, ou é discopatia, ou é protusão? Preciso procurar atendimento médico? Precisa. Quando? Ontem. Certo? Então, assim, isso daí realmente é uma coisa que vocês têm que abreviar, que vocês têm que correr atrás. Outra coisa. Depois, essa live vai ficar um tempo, tá? Nas redes sociais. Aí eu vou ver com calma, vou ver todo mundo que está me agradecendo aqui, tá? E de coração, obrigado pelo carinho, obrigado pelas respostas, obrigado pelos agradecimentos. Vocês todos moram no meu coração, vocês sabem disso. Em relação à questão de quem está com dor, pode operar de urgência? Pode. Certo?
Particularmente, eu não gosto muito de fazer cirurgia de urgência ou de emergência. Mas pode. Existem muitos casos, o paciente entra numa crise de dor cervical com radiação para o braço, entra numa crise de dor lombar com radiação para a perna, de uma intensidade tão grande que nem morfina passa. Você tem que operar esse paciente de urgência para restabelecer ele com a maior prontidão, com a maior rapidez necessária. Existem vários outros tipos de acometimentos que justificam uma abordagem de urgência, um formigamento por mais de 48 horas que não melhora, uma perda de força por mais de 48 horas que não melhora. Então, assim, existem várias formas em que você necessita de uma abordagem cirúrgica de urgência, mas eu não gosto dessa rotina e essa não é a rotina. A rotina é procurar um atendimento médico, começar com um tratamento não cirúrgico, passar por uma infiltração, um bloqueio, uma microcirurgia, e os casos cirúrgicos mesmo restritos a pacientes crônicos, pacientes com dor há muito tempo ou doenças muito graves. Essa é a rotina. Pessoal agradecendo. Discopatia cervical nós falamos um pouco, né? A discopatia cervical, a doença do disco cervical, ela vai causar as mesmas doenças do disco da lombar. Hernia de disco, protusão, desidratação, instabilidade, frouxidão, espondilolistese. A incidência é mais ou menos a mesma. Pô, André, por que eu ouço falar tanto mais de problema na lombar do que problema na cervical? A questão é que a cervical carrega só o peso da cabeça, né, pessoal? A lombar tem que carregar o peso do corpo inteiro. Então, assim, a lombar é mais sintomática, é mais limitante, mas as doenças na coluna cervical estão tão frequentes e tão comuns quanto. Outra coisa, qual que é mais grave, lombar ou cervical? De uma maneira geral, a cervical é bem mais grave do que a lombar. Por quê? Na coluna lombar, a gente não tem mais medula, a gente tem raiz, a gente tem a cauda equina, a gente tem o término da medula e tem aqueles milhões de fibras que vão descendo e formando as raízes. Então, se você tiver uma compressão, um abalamento, você tem uma reestruturação, você tem uma remodelagem aqui. Coluna cervical não, é medula, é cone medular. Tá? Então, uma compressão, uma hernia de disco extrusa, uma lesão de uma raiz na coluna lombar, geralmente vai causar uma lesão mais localizada, uma lesão de um dedão do pé, uma extensão do pé, uma flexão do outro pé, uma extensão do joelho. É uma lesão mais localizada. A coluna cervical, não. Você pode evoluir para uma tetraplegia ou uma lesão abaixo do nível da lesão. Então, as lesões de coluna cervical, elas são sempre mais graves e demandam mais preocupação em relação à indicação da cirurgia. Por outro lado, o resultado do tratamento cirúrgico na coluna cervical é maravilhoso e absurdamente superior à grande maioria dos resultados que a gente consegue na coluna lombar. Na coluna lombar, a gente opera, hoje com as próteses um pouco menos, mas a gente por muito tempo a gente operou para manter um mínimo de qualidade de vida e para salvar movimentos mesmo. Coluna cervical não, a gente opera para o paciente ficar curado e ficar sem dor, esquecer que tem coluna cervical e voltar a ter uma vida normal. A artroplastia cervical já revolucionou esse tratamento da coluna cervical há mais de 10 anos que eu faço esse tipo de procedimento, ou há 10 anos para ser mais específico. E o resultado cervical é maravilhoso. Na lombar está cada vez melhor também. Então assim, eu tenho uma doença na coluna cervical? Tenho. Tem que ser tratada? Tem. É grave? É. Pode me deixar com sequela? Pode. Se eu precisar operar, eu vou ficar bom? Vai. Se você precisar operar uma hernia de disco cervical, você vai ficar bom. Você vai ficar ótimo. Tá? Isso daí é uma outra coisa importante. Aqui, voltando aqui, a gente tem a Má das Neves, que operou a coluna lombar e ficou com a perna pior e com a perna mais dolorida. Provavelmente o seu quadro é uma síndrome pós-laminectomia, uma dor crônica regional complexa, é aquilo que eu falei de desequilíbrio neuronal, desequilíbrio do neurônio, e supondo, e com certeza, na verdade, que sua cirurgia esteja bem feita, que sua cirurgia esteja bem realizada, que sua coluna já esteja fundida ou descomprimida e você tem essa dor crônica, o tratamento é neuromodulação. O tratamento é chip de coluna para tratamento dessa dor, é que nem tirar com a mão, você vai voltar a viver, você vai renascer das cinzas, se esse for o caso que a gente está discutindo. Então, vale ficar a esperança. Eu fui em vários médicos de coluna, eu fiz vários procedimentos e ainda tenho dor. O neuromodulador, a bomba de morfina, o tratamento de dor, talvez seja a sua solução, talvez seja a revolução, talvez seja o que você esteja precisando aí. Aqui muita gente reclamando, criticando vários médicos. Pessoal, o CRM não me permite fazer esse tipo de comentário. Eu não posso comentar de um outro colega e eu não comentaria mesmo, nem se eu pudesse. E eu acho que a grande maioria dos profissionais, principalmente na área da saúde, tentam dar o melhor. Tá certo? É que assim, às vezes a coisa não funciona assim, às vezes a coisa não dá. O médico, o fisioterapeuta,
são pessoas, entendeu? Às vezes a pessoa não está no dia bom, às vezes a pessoa não está no dia ruim, às vezes não bateu a sua empatia com a empatia daquele ser humano. Mas não quer dizer que ele seja uma pessoa ruim, tá? Então, assim, não gostou do seu profissional, não se sentiu confiante, procura um segundo. Procurou 2, não se sentiu confiante, procura um terceiro, procura alguém com referência. Agora, quando você achar alguém que você confie, quando você achar que aquele é o caminho para você seguir, siga certinho, siga fielmente e vá naquele caminho. Tá? Aqui, o pessoal pedindo para deixar a live salva, vai ficar salva. É um problema de uma placa torta depois de 3 artrodésios, que pode causar. A gente vê muito pessoal reclamando de placa torta aqui na coluna cervical para estabilização por via anterior. A placa tá torta não significa nada, tá, pessoal? A placa ela só tem que ficar aqui no osso, os parafusos prendendo o osso. Às vezes ela está um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, isso daí não tem repercussão clínica nenhuma, tá? Outra coisa, muita gente pergunta preço da consulta, valor da consulta, onde atende, esse tipo de coisa. Lá no FID tem contatos, lá tem as orientações de como vocês podem chegar. Tem o telefone do Círio, hoje eu atendo basicamente consulta, eu atendo no Círio. Tá? Quem quiser passar em outros locais é muito difícil, o agendamento é muito difícil, a gama de paciente é pequena, então atender no Círio é prioridade. Agora, se tiver que fazer cirurgia ou for algum caso específico, ou tiver que ir em outro hospital, a gente vai, assim, não tem problema nenhum. O importante é a gente conseguir avaliar vocês, conseguir orientar vocês. Outra coisa, que a gente vai terminando por aqui, porque, pessoal, eu atendi de manhã, operei à tarde, reunião do livro, com a minha assessora de imprensa, Daiane, agora há pouco, e agora a live, então, assim, eu estou um pouco cansado. Mas, assim, o pessoal que quiser, deixa a mensagem, faz pergunta, a gente tenta responder. Se o pessoal gostar e tiver uma resposta boa, a gente faz outra mais pra frente. Nós vamos deixar gravada, tá? Para quem quiser. Vamos tentar responder as perguntas e quem quiser um contato assim mais pessoal ou mais direto, manda pergunta ou manda observação no direct que a gente responde sempre, só que às vezes demora. Então às vezes o pessoal fica chateado porque demora, mas assim, tipo, eu não tenho como fazer tudo ao mesmo tempo. Então às vezes eu me atrapalho um pouco, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu gosto e eu faço e eu respondo todos, é só dar tempo ao tempo. Fechou? Tudo bem? Valeu? Beijão!